Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, se cuidando bastante. Logo estaremos de volta, né? Presentes. E espero encontrar todos bem e saudáveis. Hoje, essa aula é para o terceiro ano do ensino médio. Nós vamos falar a aula 6, Geopolítica da América Latina. Eu optei em fazer essa aula somente com a minha imagem, porque é um conteúdo que não dependia tanto de visualizar, mas vou fazer algumas referências no livro e vocês vão poder olhar nessas referências. Nós vamos falar de América Latina e a gente precisa retornar um pouquinho esse assunto para falar por que dessa regionalização América Latina. Lembrando que você tem várias formas de regionalizar a América inteira, pode ser por questões naturais, né? Por exemplo, locacionais, que divida a América em Norte, Central e Sul, ou por questões culturais, fatores históricos, como é o caso da América Latina. Os países considerados latinos são os que têm língua de origem latina, principalmente colonizados por espanhóis e portugueses. E aí que eu quero chegar nesse momento. Como que a América Latina se tornou independente desses espanhóis e portugueses? Lembrando que a gente não está falando só do processo Brasil, né? Estamos falando da América Latina inteira. Houve um enfraquecimento, né, dos ideais de colonização na Europa, justamente no processo de quando eles começaram a deixar de ser mercantis para serem países industrializados, e a Revolução Francesa, que ela dizia era contra, né, fazia críticas a essas relações dominadoras e aproveitou-se essa oportunidade para os países começarem a se tornarem independentes. Estados Unidos aconteceu primeiro e em seguida foram acontecendo os países que eram colonizados por esses dois países, ou melhor, foi acontecendo com os territórios porque ainda não eram divididos em países dessa forma. E aí a gente tem uma hierarquia, digamos assim, um grupo de pessoas dentro desse país. Esse grupo, nós temos os chapetones, que eram as pessoas que nascidas na Europa, que se estabeleciam aqui no Brasil, aqui na América Latina. Nós tínhamos também os crioulos, que eram os filhos desses chapetones, ou seja, descendentes diretos desses europeus. Essas duas classes eram a classe dominante, né? Ou seja, os que mandavam, os que eram donos dos grandes latifúndios nesse momento, e abaixo a camada popular era de mestiços, né? Comerciantes de um modo geral, indígenas e negros escravos. Então, esses ideais dessa classe dominante do momento já era voltado a ter uma independência em relação à Espanha e em relação a Portugal. Porque tem que lembrar que esse pacto que existia enquanto colônia proibia inúmeras coisas que beneficiariam o crescimento dessas colônias, né? Não podia trazer o processo de industrialização, criar produtos industrializados, os impostos eram altíssimos a serem pagos para as metrópoles, enfim, tudo isso gerava bloqueio e insatisfação dessas pessoas que estavam aqui no poder. E justamente partindo desses ideais, juntou a fome com quem quer comer, e aí os países foram se tornando independentes. Porém, com o passar do tempo, e aí a gente já tem uma América Latina, sendo que sempre houve uma ideia de unificar os países da América. Sendo que essa unificação, a gente chama, tá até a referência para eu falar para vocês, no final da primeira parte aí da página 33, o pan-americanismo. O que significaria isso? A ideia de uma América inteira, latina e anglo-saxônica,
unida, mas na prática não era bem isso, porque acabava que eles queriam, na verdade, era um domínio da América lá do Norte, Estados Unidos, sobre a América Latina. Então, houve um processo de reação, não foi aceito isso, e pelo contrário, acabou que se fragmentou ainda mais essa América Latina em vários estados independentes ou em vários países até a gente conseguir chegar nessa nossa realidade. E aí, já no século XX, principalmente por causa da Guerra Fria, os Estados Unidos começa a ter mais interferência, a forçar mais a barra em relação aos países, esses países da América Latina, em termos de acordos comerciais. Por quê? Porque os Estados Unidos começam a ver um movimento muito revolucionário, um movimento em prol, né, do comunismo, que a gente precisa lembrar que esse contexto de Guerra Fria, você tem os Estados Unidos ligado aos capitalistas, a União Soviética, a antiga União Soviética ligada aos comunistas, e os Estados Unidos acaba ligando, né, influenciando esses países a manterem um elo forte, pressionando, de certa forma, a manterem um elo forte com os Estados Unidos, em contrapartida, não deixar essa questão de ideias revolucionárias acontecerem aqui. Isso acontece na América Latina inteira. Por exemplo, existe um golpe na Bolívia, onde se tira o presidente. Cuba não aceitou, né? Cuba, na verdade, rompeu com os Estados Unidos e se aliou à União Soviética, e aí acabou ficando o único país comunista aqui dentro da América. Enfim. E neste contexto, o tempo foi passando e começou a ter uma necessidade de se fortalecer, de se unir mais esses países da América Latina em formações de blocos. Porque a ideia era criar-se formas de se fortalecer economicamente entre eles. E aí você tem algumas formações de blocos que não se tornaram, né, não se concretizaram, mas que deram origem, por exemplo, ou que incentivaram, que foram um grande... me fugiu a palavra, mas... deixa eu tentar explicar melhor. O Mercosul, por exemplo, acabou sendo criado justamente em busca desses outros blocos que não foram acontecendo de forma como eles gostariam, né? De forma com tanto sucesso. Por que não aconteceram com tanto sucesso? Por causa da fragilidade dos governos, por causa de economias fracas no quais todos esses países participavam, enfim. E aí nós chegamos até a ideia do bloco Mercosul, que é o nosso bloco importantíssimo aqui para o nosso país e para os países mais fortes no caso aqui da América Latina, América do Sul, né? A gente precisa lembrar que 91, ele é um bloco relativamente recente, começou com Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. E 3 acontecimentos precisam ser destacados dentro dessa ideia do Mercosul. O primeiro, o Protocolo de Ouro Preto, que aconteceu em 94, que transformou o Mercosul de Zona Livre de Comércio para União Aduaneira. O segundo, Protocolo de Ushuaia, esse eu preciso lembrar aqui, 98, tá? Que começou a estabelecer princípios democráticos, inclusive exigir que os países que fizessem parte do Mercosul tinham que seguir as linhas de países democráticos. Isso é importante para a gente entender por que a Venezuela deixou de fazer parte. E em 2002, o Protocolo de Olivos, que criou um tribunal no qual seriam julgadas as diversidades do bloco, tá? 2012, olha só, mais de 10 anos depois, que a Venezuela foi aceita pelo bloco, justamente no momento que o Paraguai foi afastado, suspenso do bloco. Por quê? Porque houve um golpe
entendeu-se como um golpe político dentro do Paraguai, e aí ele deixava de fazer ter as exigências necessárias para fazer parte desse bloco. Nós vamos falar também... é importante a gente falar que o Mercosul é um bloco muito forte, né, que tem excelentes acordos comerciais, está passando por reformulações agora nesse nosso governo. A Venezuela deixou de fazer parte bem recentemente porque deixou de ser um país democrático. Enfim, tem inúmeras características que estão sendo acrescentadas, então nós vamos ainda falar muito de Mercosul, de coisas diferentes acontecendo nesse processo. O livro traz para a gente também o Comunidade Andina das Nações, que é um bloco no qual os países andinos fazem parte, bastante ligados ao Mercosul. É uma zona de livre comércio que comercializa diretamente com o Mercosul, ou seja, sem impostos, eles podem importar e exportar. E nós temos também o Unasul. O Unasul ainda é um bloco em formação, né? Tendo que nesse momento foi deixado um pouco de lado esses ideais, mas são ideais importantes, que ele não tem como ideia central a comercialização. Pelo contrário, ele tem a ideia central um desenvolvimento interno mais igualitário entre os países. Ele é formado por 12 países, né? Ou está sendo formado por 12 países. Os objetivos são pluralidade, combater as desigualdades sociais entre os países, fortalecer laços democráticos, ampliar direitos civis, ou seja, é um fortalecimento não somente econômico, mas um fortalecimento de vários ideais políticos, ideais em relação a direitos humanos, democracia, que se acredita ser importante para o desenvolvimento deste bloco, tá bom? O livro traz essas ideias, algumas adversidades para esse bloco dar certo, né? Alguns países que estão tomando outros rumos, algumas divergências políticas, principalmente em relação à democracia. Alguns países que ainda estão em brigas históricas, por exemplo, Peru e Bolívia em relação a território. Alguns países que estão enfrentando crises muito severas, como a gente já estava vendo aí a Argentina, e inclusive que era o nosso grande parceiro comercial, né, em relação ao Mercosul, e está deixando de ser um bom parceiro, está pedindo autorização para descumprir alguns acordos porque está passando por muita necessidade e precisa condicionar, né, ou direcionar os recursos que tem, que não são muitos no momento, para o combate do coronavírus. E aí eu não sei ainda como vai ser essa discussão dentro da cúpula do Mercosul, né, como isso vai ser aceito. Nós temos a questão aí da Colômbia, né, com as Forças Armadas Revolucionárias, a FARC, que sempre trouxe muito conflito para dentro da Colômbia. Enfim, situações que acabam interferindo na evolução desse bloco, em relação a ele funcionar de forma mais eficiente. Pessoal, peço para vocês que vocês leiam o capítulo. O capítulo está muito rico em detalhes e esse é um assunto que ele cai bastante nos vestibulares, cai bastante aí no Enem, tá bom? E uma outra dica, assistam de verdade o vídeo que o Sais propôs, aqui que tem no código, porque eu achei muito bacana. A linguagem que o professor está falando é bem interessante. E aí, obviamente, junta a linguagem que o professor falou, junta o meu vídeo, junta a leitura, obviamente amplia muito o conhecimento de vocês, tá bom? Façam os exercícios, mandem as dúvidas que ficarem, estou aqui disponível, tá bom? Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.